Nós estamos, assim, vivendo num mundo em transformação, né? Acontecendo tanta coisa neste mundo que está deixando a gente cabelo em pé, né? Sem cabelo. Né? E a gente fica pensando sobre os quiprocós deste mundo. No mundo de maneira geral e no nosso país também, que está de alguma maneira em polvorosa. Mas a vida ela acontece com a gente assim, todos os dias alguma transformação há, né? Desde que mundo é mundo, há sempre uma produção divina para promover transformação, né? E quando você pensa sobre isto, sobre transformar, né, você pensa numa lagarta que se transforma numa borboleta bonita, né? Você pode pensar numa situação que você está passando agora, mas que de repente ela pode ser numa situação difícil, mas que de repente pode se transformar numa situação boa, né? A vida é cheia de transformações, mas as melhores e mais belas transformações que acontecem são aquelas que são realmente promovidas não por um mecanismo natural, mas aquelas que são promovidas pela mão poderosa de um Deus que cremos. A transformação, quando ela é produzida assim, às vezes abruptamente, pela manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Quando ele cura uma pessoa, ou quando ele faz o mar abrir, ou quando ele ressuscita um morto, são coisas inéditas. E tem um episódio na Bíblia que Jesus transforma algo em algo, água em vinho, né? E é o texto que está em João capítulo 2, os versículos 1 a 12. Né? Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, muito rico. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. É interessante que Jesus está numa festa. É mais interessante ainda que ele vai escolher fazer o seu primeiro milagre nesta festa de casamento. Então, deixem as suas Bíblias abertas aí nesse texto. É bom lembrarmos aqui que, assim,
grande parte do ministério de Jesus não aconteceram dentro de templos religiosos. Dentro do templo de Jerusalém. Grande parte do ministério de Jesus se deu nas ruas, nas montanhas, nas praças, nos parques, ao redor de mesas e em festas. Interessante, né? É muito interessante ainda o fato de que Jesus ter escolhido estes lugares comuns para manifestar o seu poder extraordinário. Se não, veja o versículo 1. 3 dias depois houve um casamento, Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus, versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, assim, Jesus ele foi convidado para a festa, que não era uma festa religiosa. Ele aceitou o convite para estar em uma festa assim comum de casamento. E isso aqui é surpreendente. Por quê? Porque Jesus não era antissocial. Pelo contrário, Jesus era extremamente relacional. Aliás, os religiosos do tempo de Jesus, eles o acusavam, inclusive, de beberrão, festeiro, de gostar de festas. Interessante isso, né? Quem diz isso é o próprio Jesus. Por exemplo, Lucas 7,34. Né? Jesus está se defendendo lá dos ataques dos fariseus, dos religiosos. E ele diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. De fato, Jesus sempre estava rodeado, assim, de pessoas, sobretudo, gente de má reputação. Jesus atraía esse tipo de gente. Obviamente que o objetivo de Jesus era estabelecer conexões, né? Eu diria assim, conexões intencionais com essas pessoas, para que essas pessoas achassem o caminho de volta para Deus. Mas Jesus não escolher preservar a pureza e a santidade, se afastando, se mantendo longe de pessoas que os religiosos rotulavam de impuros, de pecadores, não. Ele estava no meio delas. Porque toda a espiritualidade que separa, que segrega entre gente boa e gente má, que promove isolacionismo, não se coaduna com o exemplo de Jesus. Ele não vivia assim. Porque Jesus não era assim. Ele se envolvia, ele se conectava, mas o que eu quero assim destacar aqui é que havia espaço na agenda de Jesus para celebrar. Celebrar o quê? As alegrias da vida. Porque tem muita gente que tem a visão que a religião só serve para roubar a felicidade e cercear a liberdade das pessoas. A religião escraviza.
Para muita gente, ser crente significa suprimir prazeres inocentes e viver uma vida chata, sem graça. Uma vida sem prazer, uma vida sem alegria. Muito disso é culpa das igrejas. É culpa das igrejas. É culpa de muitos evangélicos que concluíram que ir para qualquer festa, para qualquer show, para qualquer casa de um amigo, ouvir qualquer música, fazer qualquer coisa que traga satisfação, prazer, é porta para o pecado. Então, tudo se torna pecado. O crente fiel, o crente verdadeiro, tem que ser sisudo, carrancudo, mal-humorado. Quanto mais mal-humorado, mais santo ele é. De onde será que alguém tirou isso? Meu Deus! Porque Jesus não era assim. Jesus não era assim. Pelo contrário, Jesus ele atraía pessoas. Tem crente que afasta pessoas. Aquele lá não dá nem para chegar perto. Né? As pessoas queriam ficar perto de Jesus. Queriam pegar em Jesus. Queriam estar com Ele. Jesus atraía as pessoas. Eles queriam saber onde Jesus estava. Com certeza, Jesus era um bem-humorado. Né? Com certeza, ele trazia um sorriso no rosto. Porque gente mal-humorada, sabe o que acontece? Afasta pessoas. Você é mal-humorado? Não é mesmo? Assim, Jesus não veio, olha gente, para tirar a alegria de ninguém. Jesus não veio no mundo para isso. Jesus veio para trazer alegria, ele não veio para tirar o seu prazer. Existe espaço para o prazer na espiritualidade cristã. Olha o que diz o Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. É bonito isso? Em outras palavras, curta a vida. Celebre a vida. Por quê? Sabe por quê? Porque a vida passa rápido. Ela é muito curta. Então, viva intensamente cada dia, alegremente, colocando sempre Deus no seu caminho. Se não, vejam, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, essa aí é para os jovens que estão aí na igreja hoje. Né? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Deus não é contra o prazer. Deus nos criou para ter prazer.
O prazer não é do diabo. Existem prazeres que sim, né, são oferecidos pelo diabo para escravizar, para separar e para destruir. Mas Deus nos criou com assim uma capacidade de nós termos alegria, prazer, deleite, porque é bom. Deus criou essas coisas. Deus é contra o prazer, sabe que tipo de prazer? Aquele prazer que desumaniza, que escraviza, que separa, que mata. Aquele prazer que destrói. Ele é contra esse tipo de prazer. Para a gente entender isso, veja o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Para a gente hoje, isso não importa muito. Mas naquela cultura, naquela época, era muito importante isso. Acabar o vinho era um problemaço, né? Na verdade, era um erro gravíssimo naquela época. Era uma vergonha para os noivos. Era assim, tipo uma desonra, né, para a família. Acabar o vinho. E é bom pensarmos o seguinte: mesmo quando Jesus está presente, o vinho acaba. Né? Ou não? Quando eu falo que o vinho acaba, eu estou assim trazendo aqui a imagem, como que eu poderia dizer? A imagem que a Bíblia tem sobre o vinho. Na Bíblia, o vinho, ele é símbolo do quê? De alegria, não é? Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria. Quantas vezes na nossa vida, de repente, o vinho acaba? A alegria acaba. A paz é interrompida. A esperança acaba. O relacionamento acaba. A amizade acaba. A saúde acaba. A companhia, a presença de alguém que você ama, acaba. Aquela porta de emprego acaba. Hoje você pode ter vindo aqui, quem sabe, com seu cálice vazio. Completamente vazio. Você está aqui, mas quem sabe a sua alegria acabou. Então, eu digo para você, não ouça o tipo de evangelho que diz assim: entrega a sua vida para Jesus, que todos os seus problemas serão imediatamente resolvidos. Não acredite nisso. Porque Jesus nunca prometeu isso. Ele não garante que ele vai encher o seu cálice hoje, do jeito que você quer. E com o prazer que você quer, ou com o bem que você quer. Com o sonho que você quer. Não, Jesus nunca prometeu isso. Mas ele pode preencher o seu cálice nessa noite, porque onde Jesus está presente, tudo pode acontecer. Então, se é o teu caso hoje, se é o que está acontecendo com você hoje,
Se a festa acabou, se o vinho acabou, o meu convite para você é: faça o que Maria fez. E o que ela fez? Vai pedir ajuda para Jesus. Chame pelo nome de Jesus. Conquanto eu não possa prometer que Ele vá fazer o que você quer, eu garanto para você que Ele pode fazer o que você precisa. Ele é soberano. Ele é Senhor. E ela foi até Jesus. E isso aqui é admirável, né? Que mulher de fé é essa Maria aqui. Ela acreditou desde o princípio que o bebê dela era o Filho de Deus. Que o bebê dela era o Salvador da humanidade. Ela nunca duvidou disso. Ela aceitou, seguiu em frente, creu na missão que foi entregue, lhe foi entregue, ser a mãe do Salvador do mundo. E ela sabia que Jesus podia realizar o impossível naquela festa. Versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez a nossa interpretação deste versículo aqui, Jesus respondeu de uma forma ríspida, né? Mas olha a resposta que Maria deu, versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Em outras palavras, olha, façam tudo o que ele disser, porque ele vai fazer. Ela conhecia o seu filho e ela conhecia o Salvador do mundo. Façam tudo o que ele disser. Que fé essa mulher tinha? A gente tem que ter a mesma fé que Maria teve. Acreditar como Maria acreditou. Ela foi até Jesus para a gente ver na nossa vida as manifestações poderosas de Jesus, as manifestações extraordinárias de Jesus. É preciso ir até Jesus, confiando que Ele vai fazer. Ele pode não fazer, mas confiando que Ele vai fazer. E saber que nunca, jamais, nós determinamos nada para Jesus. Nada. Essa conversa eu determino é a coisa mais absurda que tem. Você não determina nada para Jesus. Mas nós podemos ir a Ele, crendo que nós vamos receber. Este é um pré-requisito para ser ouvido por Deus. Já diz a carta aos Hebreus 11, o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Às vezes Deus não enche o nosso cálice. Às vezes nós não vemos a água sendo transformada em vinho, se transformando em vinho, porque nós pedimos, mas não cremos. E se nós não cremos, Deus não ouve. Fé. Fé. Sem fé é impossível. E é interessante esse primeiro milagre de Jesus, porque Jesus não cura enfermo,
Jesus não expulsa um espírito maligno. Jesus não ressuscita uma pessoa. Jesus simplesmente salva a reputação de um casal na festa do casamento deles. Muito mais que transformar água em vinho, foi Jesus salvar este casal de uma grande vergonha que eles iriam passar. Aí podemos perguntar, por quê? Por quê? Porque Jesus também se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. As coisas simples. Ele também está de olho, querendo te abençoar e te ajudar. Jesus, ele olha para esses detalhes e trabalha ali. Aí a gente pode pensar numa coisa. Aquilo que para as pessoas não é muito importante. Você já viu, assim, alguém minimizando o problema de alguém? O fulano de tal passou por coisa pior. É horrível quando você compartilha alguma coisa, ou compartilhar alguma coisa, e tenta trazer conforto para você, minimizando o seu problema. Às vezes as pessoas acham que o seu problema não é tão grande assim. Mas para Deus, os seus problemas importam muito. Deus nunca vai minimizar aquilo que é importante para você, importa para Deus. Aquilo que para as pessoas que olham para você e dizem, teu problema não é tão sério assim, mas está doendo em você. E só você sabe que está doendo. Mas o outro minimiza aquele problema. Mas Deus não faz isso. Deus se importa com você. E pode ser o problema pequeno aos olhos das pessoas. Mas para Deus é importante que você fale para Ele dos seus problemas. Às vezes, as pessoas acham isto, mas Deus se importa. Sejam os problemas eles quais forem. Deus sempre vai se importar. Mas é bom sempre saber que o vinho acaba a si mesmo, né? Você pode levar todos os problemas para Jesus, mas o vinho pode acabar a si mesmo. A festa termina mesmo assim. Você vai até Jesus e as coisas não mudam. Então, vamos pensar, por que o vinho acabou da festa? Falta de planejamento do casal? Será que falta de dinheiro? As pessoas foram sem serem convidadas? Mas foi mais convidado do que o previsto? Um monte de bicão na festa? Não se sabe. Porque assim, quando o vinho acaba, quando a festa acaba, nós temos uma tendência que vem lá do Éden. É procurar um culpado para o nosso problema. De quem é a culpa? Para Jesus não importa. Para Jesus não importa. Ele age e ele se move. Ele ouve, ele responde, ele realiza o extraordinário. Então, eu digo para você uma coisa nesta noite: se hoje
O seu vinho acabou? Se o seu cálice está vazio, se a sua alma está abatida nesta noite, vá até Jesus e diga para ele: Jesus, eu não quero saber quem é o culpado hoje, Jesus. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa hoje, Senhor, na minha vida. Hoje o meu vinho acabou. Meu cálice está vazio. Por favor, realiza um milagre na minha vida. Vai até Jesus. Faça o teste, faça a prova. Só não desista quando o seu vinho acabar. Eu penso que o que aconteceu, ou o que começou a faltar na sua vida hoje, pode ser o momento perfeito para Jesus realizar algo extraordinário em você. O que começou a faltar na sua vida hoje pode ser o momento perfeito para Jesus entrar com providência, a providência que você está procurando há tanto tempo. Mudar o seu pranto em alegria. Pode ser. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Veja o versículo 6 a 8. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram. Os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Jesus podia fazer o vinho aparecer a qualquer momento, com um estalar de dedos. Ele poderia fazer um grande milagre na hora ali, do nada. Mas ele pede que as pessoas encham os potes de pedra. As talhas de pedra eram pesadas. Até ir lá buscar, encher de água, era um lugar um pouco mais distante. Precisava de gente para carregar aquelas talhas, aqueles potes. Então, eram pesadíssimos. E Jesus fala: coloquem água neles. Jesus quer o quê? A participação das pessoas nos seus milagres. E Jesus muitas vezes escolhe pessoas comuns para participarem de uma obra extraordinária. Muitos milagres que Jesus realizou, gente, Jesus chamou pessoas para participarem, fossem participantes, fossem cooperadores com Ele dos seus milagres. Então, assim, você faz o que pode e Jesus realiza o que você não consegue, que é lidar com as impossibilidades. O que não está no seu alcance de fazer. Ele pode fazer tudo sozinho, mas há ocasiões que ele decide contar com a sua participação. Então, no momento que nós corremos até Jesus e dizemos para ele: Jesus, a minha vida está assim difícil, um caos, o vinho acabou, o meu casamento está quebrado, os meus filhos estão distantes, a minha vida financeira está em ruínas. Vá até Jesus, clamando por um milagre. Mas vá até Jesus fazendo alguma coisa. E a pergunta é: o que eu preciso fazer neste momento para ver o mover de Deus na minha história? O que eu preciso fazer? Eu quero que Deus realize um milagre na minha família. O que eu estou fazendo para que Deus realize um milagre na minha família? Deus pode transformar a água em vinho, mas Ele está chamando você para ir
até ele com essas talhas e com esses potes cheios de água. O que você pode fazer para encher os seus potes, a fim de que Jesus realize o milagre neles? Indo aqui para o fim, percebam que João chama os milagres de sinais. Por quê? Porque eles sinalizam para algo muito maior. Eles apontam para uma, assim, realidade muito mais profunda. Se não, veja o versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo ainda não é chegada? Está me dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não está sendo grosseiro com Maria, de jeito nenhum. Essa foi a forma como Jesus chamou Maria, lá no final do Evangelho de João, quando ele estava na cruz, lá pendurado naquela cruz, morrendo, e ele, por amor a Maria, sabe o que ele disse? Ele disse: Maria, eis aí o teu filho, o João, discípulo amado. Disse também a João: João, eis aí a tua mãe. O mesmo termo. E não há nenhum desrespeito com Maria aqui. No entanto, a relação de Jesus com Maria, essa relação que ele tinha, é uma relação que é redefinida aqui. É que ela não se aproxima mais dele apenas como mãe, mas ela aproxima agora de Jesus como serva, como discípula dele. E ela o enxerga como o salvador da vida dela. E ele diz: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? A minha hora não chegou. Que hora é essa? Essa é a hora mais decisiva de toda a história da humanidade. É o ápice de todas as coisas. Não existe hora mais importante do que esta. É a razão pela qual Deus se encarnou. Ele veio para essa hora. Mas que hora é essa? Quando lemos o Evangelho de João, quando ele diz a minha hora, ou a hora, né? Sabe o que significa? Jesus está apontando para a morte dele, está apontando para a ressurreição dele. E ao longo do Evangelho de João, a minha hora, Jesus não veio para ser um grande filósofo, ele não veio para ser um grande teólogo, ele não veio para ser um grande líder espiritual, ele não veio para ser um guru, ele não veio para ser um ser humano iluminado. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitar, e foi para essa hora que ele veio. Por quê? Jesus teve que vir, ele teve que morrer e ressuscitar. Qual a razão disso? Porque Deus é justo, ele é amor. Nós somos pecadores, eu sou um pecador. Se Deus não me se ele não me pune pelos meus pecados, Deus não prova a sua justiça. Você aceitaria um juiz que vê um assassino, um pedófilo, cometer crimes, os crimes mais hediondos,
e simplesmente esse juiz fizer vistas grossas para esse criminoso, não. Se Deus não pune o pecado, ele não é Deus. Ele não é Deus santo e ele não é Deus de amor. Porque a justiça de Deus revela o amor dele. Porque Deus ama a verdade. Deus pune a mentira. Deus ama a vida e Deus pune a morte. Agora, se Deus só pune, e ele não prova o seu amor por mim, então como pode um Deus santo, um Deus justo, amar um pecador como eu? Isso é um dilema para mim. E esse dilema, ele só foi resolvido no Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus, Deus prova o seu amor. Ele pune os meus pecados no Filho dele. Jesus, na cruz do Calvário, estava carregando o castigo que era meu. O castigo que eu merecia. É Jesus que resolve esse dilema. Jesus pode prover o vinho que acabou no nosso cálice. Ele pode fazer muitas coisas por mim e por você, na nossa vida aqui terrena. Ele pode curar, pode abrir portas de emprego, ele pode realizar os nossos maiores sonhos, ele pode fazer por você o que você quiser. Mas a obra mais importante de Jesus, isso tudo aqui é fichinha para ele, mas a obra mais importante de Jesus é salvar você da condenação dos seus pecados, que merecem aos olhos de Deus, do Deus Santo, provar por você, né, pobre, pecador, o amor dele. Essa é a maior obra, esse é o maior milagre de Deus, transformar água em vinho, é café pequeno para ele. Versículo 9. Para a gente terminar aqui, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A água nesses potes eram usadas para que os judeus se purificassem, se limpassem. Eles acreditavam que a sujeira do corpo os afastavam de Deus. Jesus transforma a água da purificação cerimonial dos judeus em vinho, que ele vai dizer mais à frente que representa o que? O sangue dele vertido na cruz do Calvário. O sangue é uma prova da nova aliança, não mais baseadas em rituais externos de purificação. Agora, uma aliança firmada no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Assim, como a uva é prensada para produzir vinho, o corpo de Jesus foi esmagado na cruz do Calvário para garantir e produzir a nossa salvação. Esse é o maior de todos os milagres de Jesus. Porque o bom vinho naquela festa, transformado por Jesus, foi servido no final. Quem sabe você está procurando ainda, hoje, uma razão
e você já procurou em muitas religiões uma razão para existir. Quem sabe você está procurando ainda hoje uma razão e você ainda não encontrou essa razão. Mas hoje você já ouviu sobre essa razão. Hoje eu estou apresentando para você aqui nesta noite, não uma nova religião, mas apresentando para você Jesus, que pode preencher o vazio da sua alma, preencher o seu cálice vazio. O ministério de Jesus começou numa festa de casamento. E as cortinas da história vão se fechar também numa festa de casamento. Também. O ministério de Jesus vai terminar numa festa de casamento. A Bíblia, Jesus é chamado de noivo. E a igreja é chamada de noiva. E um dia, Jesus vai retornar. E o retorno será retratado como uma festa de casamento. As bodas do Cordeiro. E é nesse dia que Jesus prometeu que Ele vai enxugar dos meus olhos e dos seus olhos toda lágrima. E pode ter certeza que um dia você vai viver num reino onde o vinho nunca mais vai acabar. Onde a alegria nunca mais vai acabar. Onde a festa não vai terminar. E nesse reino, o cálice vai transbordar por toda eternidade. Isto é verdadeira transformação. Que os teus olhos estejam focados nesse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém?